Olá, começa agora mais um programa Destaques e o almoço promovido pela Associação dos Jovens Empresários Fortaleza levou o empresário Charles Boris para compartilhar um pouco de sua história como empreendedor e experiências no mercado da tecnologia. O encontro faz parte de uma programação da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza para capacitar os associados também com boas histórias cearenses. Para o coordenador de estudo e pesquisa da AGE Fortaleza, Tiago Guimarães, é fundamental ouvir quem já passou por muitas etapas do processo de empreender. A gente sempre fica brincando, é mais fácil aprender pelos erros dos outros, né? Eu acho que em momentos como esse, um almoço empresarial, vem um empresário de porte falar tanto dos acertos, benefícios e dos erros, do que ele encontrou. E pra gente, jovem, né, conseguir compreender, entender o passado, né, entender o presente para planejar o futuro é extremamente importante. Charles Boris foi o primeiro convidado da AGE Fortaleza da área de tecnologia, que necessita de constante transformação. O grupo Lanlink tem mais de 30 anos no mercado e acompanhou muitas revoluções desse tema. Hoje é referência em soluções tecnológicas no país e tem extensa carteira de clientes nos setores público e privado. O diálogo com os empresários trouxe conselhos e incentivos, como a dica de investimento em relacionamento para os negócios. Organizações são feitas de pessoas. As pessoas têm que se conhecer, têm que entender quais são seus desafios. E eu vejo a AGE como um começo muito importante da caminhada desses jovens ao valorizar o conhecimento e o relacionamento. Eu vi uma grande preocupação aqui de como é que a gente consegue gerir, manter, atrair pessoas, né? Então, acho isso é bacana eles já estarem preocupados com isso. E a Fraport Brasil negou que o aeroporto de Porto Alegre reabra em setembro desse ano. O aeroporto, segundo a companhia, segue inundado por conta das últimas chuvas e das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. O aviso de que o aeroporto abriria em setembro foi dado pela Aeronáutica, de acordo com nota enviada à imprensa. A ANAC suspendeu a venda de bilhetes aéreos a Porto Alegre por tempo indeterminado. Quem pretendia viajar ou já adquiriu pacote de viagem, por exemplo, você sabe como é que deve proceder? Para responder essas e outras dúvidas, eu conversei com a advogada Sabrina Nolasco. Ela é especialista em direito do passageiro e membro da SEDECOM. Sabrina, obrigada pela sua presença aqui com a gente. A gente falando a respeito da situação do Rio Grande do Sul, né, do aeroporto de Porto Alegre fechado, com a previsão para abertura já mais para o final do ano, né? E nesse sentido, com relação aos direitos do consumidor, né? Quem teve sua passagem comprada, eu sei que a gente, né, se compadece do sofrimento de quem está lá, né, das famílias, de pessoas que se foram, infelizmente, né, da situação toda do Rio Grande do Sul, né, mas de toda forma, para quem fez essa aquisição da compra da passagem, né, ou quem tem familiar que mora lá, quer estar presente, quer retirar essa pessoa de lá, ou quer ser voluntário e ir até lá, o que diz com respeito ao Código de Defesa do Consumidor para os direitos dos passageiros? Eu que agradeço o convite, né, e agradeço sempre esse trabalho informativo que vocês fazem, que é tão importante para a população. Com relação, a gente tem que fazer uma pequena separação aí, né, o que seriam os direitos do passageiro na área comercial, para o aeroporto comum, porque hoje foram montadas nessa situação, né, que é calamitosa, mas foram montadas áreas específicas de pouso para aviões da Força Aérea, para aviões que vão com ajuda, né, mas os voos comerciais, o aeroporto de Porto Alegre está completamente fechado até setembro, né, até a última previsão, que é o que a gente estava comentando aqui, era até o dia 30 de maio, mas ontem a Fraport já informou que até o final de setembro ele não retorna, né. E para a segurança dos próprios passageiros, a gente tem que lembrar disso também. Mas comprei uma passagem, o que é que eu posso fazer? Se por um lado era imprevisível para a companhia aérea, também totalmente imprevisível para o passageiro, né? E o Código de Defesa do Consumidor protege ele nesse ponto, para que a companhia aérea remarque essa passagem sem custo, né? Ou faça o reembolso. E aí está sendo estudado, inclusive, medidas provisórias para acontecer a semelhança do que aconteceu na pandemia, que nós tivemos o mesmo problema, que muitas companhias aéreas concederam créditos até 12 meses, né? Você poderia ficar com crédito para utilizar até 12 meses. Mas hoje, qual é a obrigação legal da companhia aérea? O cancelamento sem custo, com reembolso integral, ou a remarcação também sem custo.
de pessoas que foram para lá, né, até daqui também, e que se viram nessa situação, né, foram para passear, para aproveitar, enfim, ou viagem de negócio, enfim, e aconteceu essa situação que a gente mais uma vez lamenta. O que nesse sentido, né, como é que essa pessoa consegue sair de onde está, no Rio Grande do Sul, para retornar aqui ao Ceará ou para outro local onde ela está? Essa mesma obrigação de remarcação da passagem que ainda a pessoa iria, né, é possível também na volta. O que as companhias aéreas estão fazendo? Oferecendo opções de saídas em outros aeroportos, né? Por exemplo, Florianópolis é um dos aeroportos que está prestando esse apoio. Você pode entrar em contato com a companhia aérea, eles estão fazendo essa flexibilização. É importante a gente frisar aqui que isso, obviamente, para voos próximos, né? E a depender, infelizmente, de disponibilidade. Como eu estava comentando aqui com você no bastidor, eu tive clientes e familiares que passaram por essa situação, né? Como foi que a gente fez? Infelizmente, o atendimento das companhias aéreas ainda deixa muito a desejar, né? Tem instabilidades no site, mas não desista, vá lá na central e faça a remarcação ou o reembolso, se você tiver a opção de voar para outra companhia ou fazer esse trajeto de carro também, né? Porque tem algumas situações, por exemplo, de pessoas que iriam para Florianópolis, para São Paulo, no que for possível, né? Porque a depender de onde a pessoa esteja, até o transporte terrestre está um pouco comprometido. Mas a primeira sugestão é que em todos os aspectos se documente, né? Faça todas as reclamações por e-mail, anotar todos os protocolos, mas nesse sentido, para voos comerciais, as companhias aéreas têm flexibilizado a saída por outros aeroportos em que é possível realizar o voo. E falando nesse sentido com relação a quando você tem uma perda do familiar, quando você tem uma emergência, uma situação de emergência que precisa fazer deslocamento rápido, tem desconto nesse sentido? Como é que é feito esse trâmite junto às companhias? Tem desconto sim, a legislação prevê um desconto de 50% até 80% para quando você viaja em razão de um óbito, né? Para acompanhar um velório ou algo do gênero. Aí você precisa apresentar a documentação comprobatória com a companhia aérea para comprar essa passagem mais barata. Na prática, como acontece? Você compra a passagem e faz o protocolo do reembolso enviando a comprovação da certidão de óbito, né, de que aquela viagem ela foi para acompanhar velório, para acompanhar a morte de algum familiar direto, né, pai, mãe, filhos de primeiro grau. Nesse caso, ainda sobre esse assunto com relação aos passageiros, né, quais são esses pormenores, digamos assim, do público em geral, né, pessoas com deficiência, né, familiares com deficiência. A gente viu também recentemente uma pessoa com deficiência cadeirante que foi muito destratada, né, na sua integridade enquanto passageira, enquanto consumidora, né, e foi filmado isso nas redes sociais, enfim. O que é que essa pessoa, essa consumidora, ela tem direito com relação a isso, de estar bem alocada no local, né? Infelizmente, o que a gente percebe é muito despreparo até no próprio atendimento, né? Esse consumidor com deficiência, né? Esse consumidor que está indo em uma situação diferenciada, ele paga o preço da passagem igual a todo consumidor normal, né? Então, ele tem todos os direitos de um consumidor normal. Quando você compra a passagem, você informa lá, né? Se tem condições especiais, então toda essa questão do trajeto até a aeronave, da subida até a aeronave e da alocação na aeronave, isso é obrigação da companhia aérea, né? Ela pagou por aquele serviço integral, pagou para ir e voltar em segurança. Então, a companhia aérea precisa fornecer esse serviço de maneira integral. Então, com relação a essa questão dos direitos, os mesmos direitos do passageiro que compra uma passagem comum, né, de ter o acesso, o deslocamento e, obviamente, fornecer as condições necessárias, né? Por isso que tem lá aquela informação quando você compra a passagem. Se você é portador, você precisa de acompanhante, no caso de idosos, né? E é obrigação da companhia aérea fornecer esse serviço completo. E no caso de acompanhante de pessoa com deficiência, né? Mães, pais, enfim, o acompanhante da pessoa, seja autista, cadeirante, qual deficiência essa pessoa tiver. Ela tem o direito a estar ao lado da pessoa na hora da compra, precisa ver direitinho, como é que a gente se garante, como é que essa pessoa garante que ela vai comprar esses assentos e vão estar do lado um do outro, porque tem essa precisão, né? A pessoa precisa realmente de suporte, parece que tem esse acompanhante, né? Essa pessoa é o suporte de quem precisa, né?
O ideal é que a gente recomenda, não existe nada que obrigue a companhia a reservar o assento lado a lado, né? Mas que se haja com bom senso, né? Obviamente é interesse até da própria companhia que essa pessoa vá acompanhada para evitar maiores transtornos dentro do voo. E aí, no que for possível, você fazer marcação de assento, porque esse passageiro ele tem um desconto no momento também da compra da passagem, né? Basta apresentar à companhia aérea um laudo atualizado, obviamente, que conste nesse laudo que a pessoa com deficiência precisa do acompanhante para realizar o voo. E aí essa pessoa consegue comprar uma passagem com um preço mais acessível, né? Com desconto desde que apresente o laudo. E aí isso pode flexibilizar um pouco na questão da remarcação do assento, da marcação do assento, né? Que às vezes tem custo, mas aí como você está comprando aquela passagem um pouquinho mais barato, pode facilitar. É um direito que muita gente tem e também não sabe. E esse laudo, ele é feito por quem para poder entregar? É a companhia que ela emite ou você mesmo propõe o médico? Quem é que faz? Não, o laudo do médico que acompanha o paciente, do profissional, de preferência médico, que acompanha o paciente. Só é importante que ele seja atualizado, né, aí nos últimos 30 dias e que conste no laudo essa necessidade do acompanhamento. E essas companhias, elas têm essa informação muito clara? Não. Não tem, né? Não tem, infelizmente não. E aí você tem que buscar isso, mas é obrigação, tem que direito. Conceder, sim. Nesse sentido também, falando sobre com relação aos animais, né? A gente teve aí o caso do cachorrinho Joca, né? Que aconteceu, inclusive um voo de parada, parou aqui em Fortaleza, né, também. Não era para ter parado aqui, né, era para ter feito um voo mais rápido, que ele estava acostumado para isso, né, passou do tempo que ele estava acostumado. E aí cria-se um movimento nas redes sociais, de comoção nacional, né, de tutores de animais, pedindo para esses animais irem na cabine, cria um pouco de polêmica com relação a quem é contra, né, porque tem medo, porque tem alergia, porque o cachorro pode agir de uma forma não adequada, enfim, né? Polêmicas à parte. O que diz respeito ao direito dessa pessoa quando tem esse animalzinho que pode levá-lo para uma viagem? Essa situação especificamente que aconteceu ficou emblemática porque foi completamente absurda, né? Foi uma clara falha da prestação do serviço da companhia aérea, porque como eu estava comentando aqui contigo no início, se eu estou pagando pela passagem, né? Pagando pela bagagem. Hoje, o que determina a legislação? O cachorrinho ele não pode ir na cabine, não pode ir dentro da aeronave, né? Ele tem que ir como bagagem, que a gente até acha um pouco ofensivo essa nomenclatura, mas hoje é o que se usa. Mas ele precisa chegar em segurança do mesmo modo que o passageiro e do mesmo modo que a bagagem. Né? Ele precisa chegar no destino, sair e chegar no destino da maneira que foi contratado. Então, existem projetos de lei hoje, já existiam depois desse acontecimento, eles foram reforçados, né, que prevê aí uma possibilidade do cachorrinho ir dentro da aeronave. Aí é uma discussão um pouco mais ampla, né, porque tem adultos, tem crianças. Quem é pai ou mãe de pet defende que vá porque é semelhante a um filho, outras pessoas não. O imprevisível, o animal é imprevisível tanto quanto o ser humano, né? Porque advogo há 12 anos no direito do passageiro, você vê das situações mais inusitadas. Já vi de aeronave parar porque uma mãe entrou em trabalho de parto, teve que parar em outro aeroporto, um pouso de emergência, como discussões, pessoas, enfim, que perdem o controle dentro da aeronave e às vezes a equipe tem que contingenciar, né? Aí a gente precisa de um debate mais amplo, mas hoje a obrigação da companhia aérea é levar e trazer com segurança e, obviamente, que esse animal seja bem tratado. E nesse sentido, quando você se vê retirado do seu direito, né? O contrato não foi firmado, digamos assim, foi firmado, mas não foi entregue, não foi cumprido, né? Quais são as saídas que essa consumidora pode ter, né, para poder fazer com que pelo menos o mínimo seja feito, né, que é essa companhia responder com relação ao que não foi entregue ou que foi entregue de forma completamente errada? Repetindo, o ideal é que isso nem aconteça, né, que a pessoa não precise passar por isso. Mas em isso acontecendo, seja em qualquer falha da prestação do serviço da companhia aérea, porque a gente sempre precisa lembrar disso, você está pagando por um serviço que você tem a expectativa e paga para que ele seja prestado com qualidade, do início ao fim, né? Se isso infelizmente aconteceu, que a pessoa se documente, se registre e faça reclamações
Na ouvidoria da companhia aérea, nós temos também 2 ferramentas muito boas, que é a ANAC, que é a agência reguladora. É possível você fazer reclamação no site da ANAC, o próprio DECOM, através do consumidor.gov.br, e em todos os aeroportos existe atendimento do DECOM e Ministério Público, né? Se documentar de todas as denúncias e, em última instância, procurar um advogado de confiança para buscar a reparação dos danos morais que serão, né, limitados a valores financeiros, mas pelo menos como uma forma de justiça, até de justiça social, para que isso não volte a acontecer. Porque reparar de fato a perda de um ser vivo jamais vai acontecer, né? Exato, aí a gente espera que seja realizado da melhor forma, né, que a gente consiga ver o aeroporto do Rio Grande do Sul voltando, né, as pessoas retomando suas vidas, também com relação ao cachorrinho Joca não volta mais, infelizmente, mas que sirva de lição, né, que se respeite vidas, né, são vidas, tem que ser respeitadas acima de tudo, né. E com relação a pacotes, a gente viu também muita movimentação do pessoal do Rio Grande do Sul pedindo que não desmarque sua viagem, não desmarque seu pacote de passeio. Vem final do ano, né, o Natal Luz Gramado, tão bonito, né, um momento tão ali, se enche de vida, de esperança a partir de novembro, a programação completa, né, que a gente antes veja que tudo se estabelece da melhor forma, né, mas a gente vê essa movimentação deles pedindo, né, campanhas sendo feitas, não desmarque sua viagem, não desista da gente, pelo contrário, né, está só começando essa ajuda, né, e que as pessoas possam dar esse voto de confiança e acreditar e realmente isso vai acontecer, né, o povo é aguerrido, né, para se reerguer novamente, nesse sentido, assim. Quais são esses direitos que essa pessoa deve ter, uma vez que muitas vezes a pessoa já se programou, né? Desde o ano passado, eu quero passar o Natal em Gramado, quero passar o Natal com minha família no Rio Grande do Sul, a virada do ano, enfim, já talvez tenha comprado, né? Como é que essa pessoa pode, da melhor forma, garantir, né, que isso seja, que não, talvez não, se não for acontecido, mas pelo menos, né, ajudar quem está por lá? A gente vai precisar, o Ceará, aliás, todo o Brasil, né, isso foi uma catástrofe, mas foi bonito para mostrar a força da união, né, que nós somos um povo só, norte, nordeste, todo mundo é Brasil. Fez um trabalho lindo, está fazendo um trabalho lindo, né, de socorrer os nossos irmãos do sul, mas nós vamos chegar numa segunda etapa, quando a água baixar. As pessoas vão precisar passar da necessidade da primeira, do mantimento ali para a sobrevivência, para tentar restabelecer as vidas, né? Porque não são só negócios, são vidas. São muitos negócios locais, hospedarias locais, que muitas famílias sobrevivem, né? Nós também apoiamos essa campanha para que as pessoas remarquem, não cancelem, remarquem. No que for possível também, né? Que a gente também precisa ver o lado do consumidor, que tentar diminuir um pouco essa sensação de pânico, porque você até usou o exemplo do Natal de Luz, se a passagem está marcada para dezembro, né, existe previsão de reabertura setembro, então vamos manter, não precisa desse desespero agora, mas para quem tinha viagens até setembro, com os negócios locais, aí a situação é negociação caso a caso, né, a obrigação do estabelecimento é fazer a devolução do dinheiro. Reparação de danos não, porque eles também passaram pelo imprevisível. Mas, por outro lado, seria enriquecimento ilícito ficar com o dinheiro do consumidor que não utilizou o serviço, né? Mas entendendo e apoiando para que o Sul retorne a ter tantas memórias lindas para todos nós, né? Assim, eu já fui sozinha, com a família, e pretendia levar meu filho também para o Natal. Vou levar, né? Assim que tudo se restabelecer. Mas que a gente mantenha essas memórias que foram trazidas pelo Sul, mas eles vão precisar muito da gente no que for possível, remarcar datas, né? Pedir o ressarcimento dos valores, mas se não for possível, que algumas pessoas talvez não consigam ir, a depender da data. Eu tive clientes, por exemplo, que tinham um congresso específico, que seria, e o congresso não vai acontecer mais, então o evento não tem mais, não tem como remarcar, né? Mas as empresas estão flexibilizando bastante nesse sentido, no que for possível, conceder um crédito, até para você utilizar depois, não necessariamente até setembro, mas, mais uma vez, o que pondera é o bom senso. Tá joia, Sabrina. Muito obrigada mais uma vez, até a próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. Agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques.
As mulheres estão tendo filhos quando estão mais experientes. Segundo o IBGE, a parcela de crianças nascidas filhas de mães com mais de 40 anos dobrou de 2% em 2000 para 4,2% em 2022. O repórter Denis Barbosa foi conversar com uma especialista sobre esse cenário. Oi, Elaine. Essa realidade apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística se confirma nos consultórios de especialistas. Os médicos que recebem a visita das mulheres querendo ser mães já ali perto dos 40 anos de idade dizem que sim, esse perfil mudou nos últimos anos, sobretudo na última década. Em conversa com um especialista, o doutor Evangelista Torquato, que trata exatamente de reprodução humana, ele traçou um perfil dessa mulher e falou sobre esse acolhimento que faz com as pacientes. Em 1950, a natalidade média era de 5. O que quer dizer isso? Que, em média, cada família no nosso país tinha 5 filhos. 1950. Se eu transportar várias décadas para frente, a gente vai observar o quê? Uma mudança dramática no comportamento feminino. Aquela mulher que estava casando aos 20, ela está hoje entrando nas universidades. Aquela mulher que, com 20 e poucos anos, tinha o seu primeiro filho, ela está se formando. E depois de se formar, o que normalmente faz? Ela vai para a parte profissional, se especializar cada vez mais, buscar mestrado, doutorados, pós-doutorados, cursos de profissionalização, para se firmar no mercado. Até que tenha as coisas normais que todo ser humano precisa. Uma casa, um meio de transporte. E no meio disto aí, vem o relacionamento. Muito diferente de anteriormente. Esta mulher moderna, no entanto, precisa ser alertada, mas sem a pressão machista da sociedade, de que ela tem óvulos que envelhecem. A mulher nasce com seus óvulos. Esses óvulos, quando ela tem 30 anos, esses óvulos têm 30 anos. Esses óvulos, quando ela tem 40 anos, esses óvulos terão 40 anos. Então, é uma célula de 30, 35, 40 anos. O que essa célula sofre com o passar do tempo? Ela passa a fecundar menos, ela passa a formar menos embriões de qualidade, ela passa a formar mais embriões com possíveis defeitos cromossômicos. Então, ela precisa estar alertada disso. Isso cumpre-se muito bem o papel do jornalismo como um todo, na qual está aqui para questionar comigo por que as mulheres estão fazendo isso. É verdade que estão, por conta desse contexto. Mas também é verdade que a gente precisa alertar que há um tempo biológico ideal para se engravidar. Doutor, e nesse alerta, nessa disseminação de informação, a gente precisa alertar realmente, dizer, esse acompanhamento de um especialista, de uma equipe realmente completa e especializada nessa temática é essencial para o sucesso desse planejamento da mulher. É essencial em que sentido? Este comportamento já é fato. Não dá para ir contra ele. Então, vamos nos aliar a ele. Como é que se alia? Eu diria para você que está aí me escutando agora, que tem por volta dos seus 30 anos, tome conhecimento da sua reserva de óvulos. Seja proativa. É um exame de sangue. A dosagem de um exame de sangue chamado AMH. Ele diz como que está a quantidade dos teus óvulos. A partir desta quantidade, é importante que um profissional, uma clínica especializada, passe a orientá-la. Porque hoje, atualmente, o que nós temos? Nós temos uma quantidade enorme de globais, vamos dizer assim, para usar um termo normal, que estão congelando seus óvulos. Isso está aparecendo na mídia muito frequentemente. Então, o congelamento de óvulos passa a ser uma técnica possível para aquela mulher com seus 30, 32, 35 anos que não quer, ou por algum outro motivo, não irá engravidar naquele momento, então ela pode pensar no congelamento de óvulos. Mas antes do congelamento, como é que está a reserva? Talvez esse fosse o alerta que eu daria mais importante dessa conversa que eu estou tendo contigo hoje, Denis. Buscar exatamente informação e acompanhamento. Buscar empoderamento, eu diria primeiro. A informação leva ao empoderamento. É preciso que você saiba como que está a sua reserva.
Porque você precisa entender que, infelizmente, eu não digo isso com satisfação, mas, infelizmente, existem tempos biológicos necessários para se ter uma gravidez ideal. E aqui eu não estou falando nem de fatores ambientais, como o peso, como o sedentarismo, como o tabagismo, porque tudo isso contribui para que a gente possa ter uma aceleração dessa perda de óvulos. Quando a gente fala em buscar o acompanhamento especializado, até o acolhimento desse primeiro contato é importante para não assustar e sim informar. Eu acho que talvez você tocou num ponto mais importante. O acolhimento é muito importante. E quando eu dou essa entrevista aqui, eu tenho muito cuidado de que você não se sinta pressionada. Porque isso pode parecer uma pressão. Na hora que você vê uma atriz global, congelei meus óvulos, aquilo ali desperta. Primeiro, uma coisa muito boa, desperta o interesse para a tua parte. Tu passa a pesquisar, mas tu tem cuidado com a outra parte que te desperta, a ansiedade. E é disso que você está falando. Então, é muito importante que a gente saiba acolher esta pessoa, saiba conversar com ela sobre a vida dela, em que momento ela está da vida, para que a gente possa dizer, minha filha, talvez seja agora a hora de você congelar. Ou não. Você está com uma boa reserva, você está com 30 anos, você está com uma perspectiva aí de pensar na gravidez daqui 2, 3 anos, talvez não seja nem preciso congelar. Então, é muito importante esse escutar para produzir uma informação com afeto. E foi realizado em Fortaleza o encontro anual da Associação Latino-Americana, que reúne bancos que financiam o desenvolvimento regional. A reunião teve impacto em várias áreas pelo tamanho do evento e a movimentação de pessoas, mas principalmente nas questões política e social. Durante o evento foram discutidas soluções para temas sensíveis como a questão climática. Quem financia o desenvolvimento no mundo discute antigos e, principalmente, novos desafios. Representantes de 26 países estiveram na sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza, para a reunião anual da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento. Vão ser mais de 40 bilhões que vão ser investidos aqui na região Nordeste e isso com certeza vai ter esse olhar, um olhar de sustentabilidade, geração de emprego, geração de renda e atender bem os arranjos produtivos, que vão desde os grandes empreendimentos a também os microempreendedores. Quem gere recursos públicos e promove desenvolvimento definiu pautas importantes para discutir. Entre elas está a proteção dos biomas e a convivência com os efeitos da mudança climática. Há também a necessidade de falar sobre uma nova industrialização, a realidade regional pensando no meio ambiente, com uma produção de baixo carbono. Hoje nós estamos com um programa muito forte em eólico e solar, inclusive no Nordeste, muito forte, junto com o BNB, que também tem um papel destacado na liderança desses setores. E estamos fazendo agora entrar na segunda geração, que é o hidrogênio verde, é um potencial gigantesco internacional, é uma energia do futuro. E estamos estudando, eu disse ali de forma breve, mas, por exemplo, 95% do comércio do Brasil é feito por navios. Se os navios do mundo usarem 3% do combustível em etanol de segunda geração, nós temos que dobrar a produção do Brasil. Então, nós precisamos fazer motores que usem, e a primeira resposta vai ser o etanol, o metanol e o diesel verde. A reunião também colocou à mesa a inclusão social pelo microcrédito, inteligência de mercado, infraestrutura e reindustrialização. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, também participou. O chefe do executivo destacou a importância dos bancos de fomento regionais para as políticas públicas. Ele esteve recentemente na Europa com outros gestores nordestinos tratando sobre energias renováveis, um dos pilares para o desenvolvimento aqui e em várias partes do mundo. Ainda vamos fazer a reunião de balanço da viagem e a missão continua numa reunião em Bruxelas com a União Europeia e depois na Alemanha. Mas primeiro uma avaliação muito positiva da relação que temos com o Porto de Roterdã. Efetivamente se confirma de que o Porto do Pecém pode ser efetivamente uma porta de saída de produção de hidrogênio verde no futuro e o Porto de Roterdã se confirmando como um porto de entrada dessa nova tecnologia que vamos aqui fazer. Segundo, uma boa reunião com a KLM, com perspectivas de podermos avançar para no futuro termos retorno de voos diretos de Amsterdã para Fortaleza. E fizemos uma assinatura de um memorando com a Eletrobras, que muito nos animou, que tem a disposição de produção de hidrogênio verde
aqui no nosso estado e com perspectiva já de assinatura com outras empresas de pré-contrato. Penso que a avaliação nesse primeiro momento é a avaliação de uma reunião, uma viagem muito positiva, mas que evidentemente tem como resultado muito trabalho para realizar para que as coisas se confirmem. O presidente da ALIDE, Luiz Antônio Ramírez, citou a tragédia do Rio Grande do Sul como exemplo de alerta para o mundo. Sobre essa questão, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, falou de ações feitas pelo Estado brasileiro, inclusive via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e disse que é preciso buscar investimentos para a prevenção de casos como esse. Nós precisamos juntar a América Latina para criar um programa de estudo, de análise, especialmente para reconstrução com as adaptações e mitigações. Por exemplo, talvez na cidade de Porto Alegre a reconstrução tenha que passar por novas medidas de contenção de enchentes. Exemplo, a cidade esponja, você tem áreas no município para poder a água não avançar na velocidade que avançou nesse episódio. Tem infraestruturas críticas que vão ter que ser deslocadas, que não podem mais ser reconstruídas, pontes que não podem mais ser feitas como eram. Então isso exige estudo, nós temos que aprender com as experiências internacionais. Então a ALIDE, que reúne esses bancos, é um ótimo espaço para ter um programa permanente de apoio a todas as situações de crise climática, de tragédias climáticas, de extremos climáticos, como nós vimos agora no Rio Grande do Sul. E agora, em maio, o projeto Entrando no Jogo conclui a segunda turma do curso de criação de jogos digitais. O projeto leva o universo dos jogos digitais para estudantes da rede de ensino pública no interior do Ceará e em Meruoca. Em laboratórios equipados e com professores da região, jovens a partir de 14 anos participam da formação que é livre, gratuita e emite certificado. Sobre esse assunto eu converso com Augusto César, consultor de projetos do Instituto Tapuia. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Augusto, falando desse curso, né, dessa preparação, conta pra gente como é que está sendo, já está acontecendo? Sim, já está acontecendo. Na verdade, ele começou em 2023, né, por meio de um edital público da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, o edital Escolas Livres da Cultura. E aí a gente já tinha parceria com outro projeto aqui, que é o TV de Rua, que também é para a formação de jovens, mas nós aqui no Instituto Tapuia começamos a perceber que essa questão digital, dos jogos, inteligência artificial, software, ele está muito disseminado e tem muita gente que está conseguindo até entrar no mercado mesmo de trabalho através do uso criativo dessas ferramentas. Então, a gente começou a pensar, por que a gente não cria um curso, né, junto a esse digital que possa aproximar essas pessoas do desenvolvimento de jogos, porque muitas pessoas estão próximas, mas jogando, né? E por que não investigar como que são criados, enfim. Aí a gente acabou tendo essa ideia, submetemos a edital, tivemos uma avaliação boa, e aí nós estamos agora finalizando a segunda turma, mais de 40 adolescentes e jovens participaram da formação. Assim, foi muito bacana o resultado. Pois a gente vê aí os games muito ativos, né? Recentemente estive num evento que eles fizeram uma gamificação, enquanto as pessoas estavam lá se confraternizando, né? Fazendo network. A gente vê o game também sendo utilizado tanto para lazer como para trabalho, né? Assim, para conhecimentos gerais, né? Nas faculdades, nas escolas, a criançada aí também produzindo. E um meio também de empregar, né, pessoas, muita tecnologia forte nisso, né? Como é que vocês têm, sobretudo os alunos, né, como é que eles têm participado disso de formativo e utilizado para si, seja para trabalho, seja para lazer, seja para visualizar um emprego mais na frente? Olha, tanto o Entrando no Jogo quanto o TV de Rua, a gente percebe os resultados meio já palpáveis mesmo. Alguns dos estudantes, né, já estão sendo alocados assim para fazer estágio, né? Porque na verdade, como alguns são de idade, como a partir de 14 anos, tem uns que tem essa idade assim, ainda não pode trabalhar formalmente, até porque a gente está estudando, né? Mas a gente já percebe que tem uns que estão fazendo um estágio já em empresas, né? Tanto do Entrando no Jogo quanto do TV de Rua, que eu sempre gosto de frisar,
esses projetos, eles, para além de fornecer ferramentas criativas, porque é bom a galera ter isso como entretenimento, mas é como você falou, realmente aproxima do mercado de trabalho. E aqui na Meruoca a gente tem empresas, tanto no setor do audiovisual quanto no setor de desenvolvimento de softwares, que veem nessas atividades de formação uma oportunidade de captar talentos. E aí, mesmo quem não queira atuar, exatamente nessa área, mas a partir dali, a partir desses conhecimentos básicos de software, enfim, de todas essas ferramentas que cercam a criação da tecnologia, elas podem utilizar em outra área de trabalho, não necessariamente no desenvolvimento de jogos. Mas especificamente quando a gente fala dos games, né, é um mercado que só tem crescido no mundo todo. E assim, tem jogo para tudo que você imaginar hoje em dia. Tem alguns que investigam desde de como os nossos antepassados viviam nas savanas, nas florestas. Tem jogos que você vai, por exemplo, dando ferramentas para como fossem esses homens primitivos. Tem jogos de luta, enfim, a gama é extensa. E aí eu creio que essa galera aqui na Meruoca está tendo essa oportunidade única e, se souberem aproveitar como estão sabendo, né, pode ser um divisor de águas na carreira profissional deles. Pois é, porque a gente vê também isso muito sendo utilizado em diversas áreas, né? Não só o game em si, né? Mas várias outras áreas utilizando a gamificação, né? A utilização da tecnologia, da inteligência artificial aí também muito forte, né? A gente tem coisas que impressionam, né? Do nada você parece estar conversando com a pessoa e agora, ultimamente, do que eu tenho visto, até emoções são passadas, né? Realmente você jura que está conversando com alguém, né? Com uma pessoa que está triste ou está alegre, enfim, de acordo com o que você vai levando a conversa. E aí, essa meninada é muito esperta, né? Eles são muito vivos nisso, né? Elas nasceram assim, né, Augusto? Se a gente for ver o nosso tempo, né, não tinha, era muito o analógico, né? Eles já nasceram num mundo digitalizado completamente, né? Não, nossa, no meu tempo era aqueles minigame que só tinha o jogo do carrinho, enfim, era o que eu tinha acesso aqui. E é isso mesmo que você falou. Essa galera que já nasceu nessa geração aqui, eles já têm isso no cotidiano, né? Então, o que o curso proporciona é meio que enxergar o que tem por trás do que está aparecendo ali na tela, porque ali é o resultado, né? Ali é o resultado das equações que estão acontecendo. E quando você consegue utilizar isso a seu favor, tanto a inteligência artificial quanto o domínio mesmo do software, das ferramentas, o céu é o limite, né? A gente tem desenvolvimentos cotidianos hoje e é importante ressaltar que essas coisas acontecem não só nos mega laboratórios das grandes universidades, não só no centro das grandes empresas, mas tem muitas inovações que acontecem nas garagens mesmo, né? Como costuma-se dizer, nos solitários de desenvolvedores. E o nosso objetivo era realmente aproximar, deixar essa galera mais próxima mesmo desse cotidiano, dessa produção, e ressaltando que os instrutores, eles são pessoas da região, né? Muitas vezes a gente, antes, em outros projetos, pensava alguns tipos de curso nesse setor e a gente tinha que estar trazendo gente de fora, por exemplo, de Fortaleza, até de outros estados. E agora a gente vê que já tem uma galera altamente capacitada aqui, tanto trabalhando no setor público, quanto trabalhando mesmo para si mesmo, de forma privada, e que já está conseguindo repassar os conhecimentos, né? Então, para além da gente ajudar essa galera com essa oportunidade, né? Tem também circula o dinheiro na economia local, a partir do momento que a gente contrata profissionais da região. Então, a economia criativa, eu costumo dizer que é uma cadeia que a gente tem que investir bastante, porque vai muito além do que o senso comum pensa, né? Trabalhar com cultura e o desenvolvimento de jogos está dentro do aspecto cultural, do espectro cultural,
trabalhar a economia criativa, você movimenta um bolo econômico muito grande. A gente tem muita convicção disso e por isso que a gente passa as nossas semanas laborais aqui pensando em projetos que possam explorar esse nicho. É isso, Augusto. E para a gente encerrar aqui, como é que faz para saber mais informações de vocês, inclusive de cursos, novas turmas e muito mais? Olha, a gente tem muitas informações, estão na página do Instituto Tapuia no Instagram, acho que é Instituto_Tapuia. Temos também a página da produtora Argumento, também no Instagram, né? Argumento 6. E a gente está terminando de desenvolver agora também o site do Instituto Tapuia. E nos próximos meses a gente vai estar trabalhando, né? Estamos pensando já em desenvolver um outro projeto também na área da tecnologia, porque dados os resultados positivos do Entrando no Jogo, a gente quer continuar, de repente, ampliar e o que a gente fica feliz porque o município abraçou a ideia, né? Então, porque às vezes é comum, a gente pensa um projeto, elabora, consegue, mas a galera não vai. É comum, assim, que a gente vê de outros parceiros. Mas o Entrando no Jogo, ele teve essa adesão bem forte, a gente fica muito feliz e nos dá assim, uma garra, uma força para trabalhar, para conseguir mais projetos para a Meruoca. Tá joia. Muito obrigada mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Tá, eu agradeço também e até a próxima. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E mais de 70 cidades cearenses serão beneficiadas com recursos do governo federal para desenvolver projetos focados em melhorar a vida de quem mora no semiárido. O programa Sertão Vivo chega ao estado com a promessa de ter grande impacto positivo. O dinheiro anunciado deve favorecer as ações públicas para a convivência com a seca, combater os efeitos da mudança do clima, favorecer a agricultura familiar e o combate à fome. Serão mais de 251 milhões de reais só para o Ceará. O governo do estado acredita que o projeto Sertão Vivo vai melhorar a vida de quem mais precisa. Para que a gente possa fazer a capacitação técnica, desenvolver os projetos, os planos de negócio e financiar o plano de negócio dessas famílias. Eu não tenho nenhuma dúvida de que isso vai representar para essas famílias uma mudança de qualidade de vida, sabendo que nós estamos ainda negociando outros projetos para os demais municípios do Ceará. Nós queremos levar esse projeto a fazer de outros financiamentos também para todos os municípios que nós temos a agricultura familiar. O projeto foi lançado no ano passado pelo governo federal com um investimento total de 1 bilhão e 750 milhões de reais. Com os recursos para o semiárido, o BNDES quer fazer o financiamento de sistemas produtivos resilientes ao clima e o financiamento de acesso à água para a produção. O dinheiro também deve ser usado para capacitar os moradores das zonas rurais. Para ele ter mais recursos hídricos, para ter melhores práticas, para poder conviver com os extremos climáticos. E o governador Eumano garantiu ao Ceará, era uma licitação para 9 estados do Ceará, 9 estados do Nordeste participaram, nós selecionamos 4, esse é o primeiro, mas nós vamos fazer também nos outros estados, para os 9 estados da região. Então, essa é a orientação do presidente Lula, cuidar do povo, é o que nós estamos fazendo. E o Grupo Arte de Viver vai realizar agora, no próximo dia 22 de maio, mês de aniversário do grupo, no palco principal do Teatro José de Alencar, a solenidade de entrega e reconhecimento público do 7º Prêmio Ceará em Cena, edição 2023-2024. O evento reconhece e valoriza aqueles que fizeram e fazem a história da cena teatral cearense dentro e fora dos palcos. Sobre o evento e muito mais, eu converso aqui com o Emetério II, criador do Prêmio em Cena e diretor do Grupo Arte de Viver, está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença. Pronto, bom dia, tamo junto. Emetério, fala sobre esse prêmio, né? Como é que ele foi pensado, né? Como é que você idealizou esse prêmio e já na 7ª edição agora, Pronto, né? Bom dia para todo mundo. O nosso prêmio, o Prêmio Ceará em Cena, ele nasceu da necessidade de comemorar o nosso aniversário de grupo, que na época a gente estaria fazendo 15 anos de grupo, em 2015. Então a gente pensou,
Eu acho que o melhor jeito de comemorar o aniversário do grupo, para além de olhar só pra gente, só pro nosso mundinho, é a gente socializar esse aniversário com todo mundo, com a classe artística. E a gente ficou, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente chama todo mundo para um evento, a gente reúne todo mundo para uma grande festa. Aí a gente pensou, olha, para o artista, o que é melhor para ele é ser reconhecido. Para o artista, o que vale muito para ele é ser reconhecido. Então, bora criar um prêmio. A gente ficou na dúvida de um festival ou de um prêmio, mas um festival tinha várias variáveis, como, por exemplo, a questão de arranjar um teatro vários dias seguidos, a questão de pauta e tudo mais. Então a gente pensou num prêmio. Ao longo do ano, daquele ano de 2014 a 2015, a gente começou as análises, reuniu o júri, começou a ver todo mundo, fez um regulamento, tudo como manda o figurino dentro dos conformes. E aí a gente foi assistindo, conferindo, e em maio de 2015 foi a primeira solenidade. Por que maio? Porque maio é o mês que o nosso grupo comemora aniversário. Como a gente queria dar uma grande festa de aniversário, tinha que cair, como até hoje cai, em maio de todos os anos. Então, naquele ano, a gente comemorou 15 anos junto com a classe artística, valorizando quem faz a cena no Ceará. E para essa premiação agora, né, no dia 22, o que está sendo programado? Pronto. Todos os anos, a gente sempre tem surpresas, né? Já teve ano que a gente convidou um grupo para apresentar, outro ano a gente convidou artistas individuais de voz e violão, outro ano banda, enfim, todo ano tinha coisa diferente. E a exemplo dos 2 últimos anos anteriores, né, pós-pandemia para cá, o que a gente faz é colocar a pérola do nosso trabalho para abrir o evento, para abrir a premiação. Ali, na plateia, na nossa plateia, nós temos os 5 melhores do estado em todas as categorias de premiação, que são ao todo 22, divididas entre formação e principal. E para a gente, como a gente é uma ONG, como a gente trabalha pelo social, como a gente trabalha pela inclusão, pela valorização e nessa perspectiva de valorizar as pratas da casa, a gente coloca em cena para abrir o evento os nossos bebês, os nossos pequenininhos, né? Então, no palco do Teatro Zé Alencar, que é o maior palco da nossa cultura cearense, a gente vai ter as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos maiorzinhos, né? Nem tão velhos, mas vão estar lá apresentando uma performance de abertura. Dura ali 10, 12 minutinhos para abrir o evento. Então, para quem chegar no Teatro Zé Alencar, 6h30 já começa a nossa apresentação, já começa o nosso prêmio. E o bom, sempre é uma homenagem, sempre é dedicado a todos aqueles que estão ali nos assistindo. Artistas, a plateia de modo geral, convidados e o melhor, é uma festa, uma grande solenidade, como a gente diz, o grande encontro do teatro cearense de graça, aberto ao público, no nosso palco Teatro Zé Alencar. E no caso, são quantas categorias? Como é que está dividido esse prêmio? Pronto. O prêmio tem basicamente 2 categorias mais gerais. Formação, destinado para aqueles espetáculos, experimentos, montagens que vêm de cursos e oficinas profissionalizantes ou acadêmicas, enfim, os cursos de licenciatura em teatro daqui, os cursos profissionalizantes daqui. E a categoria principal, que é para todos os outros, que é a galera mesmo do mercado, né? Grupos que já existem, que já estão aí no mercado apresentando. Dentro dessas 2 grandes categorias gerais, formação e principal, a gente distribui 22 premiações, 7 na categoria formação e 15 na categoria principal, destacando talentos dentro e fora dos palcos. Direção, cenografia, figurino, som, luz e também a galera de dentro dos palcos. Ator revelação, atriz revelação, ator coadjuvante, ator principal, enfim, né? Toda uma galera que faz a nossa cena acontecer. E o melhor, a gente mostra para nossa plateia, porque é também aberto para o público em geral, não é só para quem é artista. Se você está em casa, se você conhece ou quer conhecer o nosso teatro cearense, vai lá no Teatro Zé Alencar,
quarta-feira agora, para você ver os talentos da terra. Às vezes a gente fica, mas aqui no Ceará não tem teatro, aqui no Ceará não tem espetáculos de grande porte. Tem, meu garoto, tem, rapaz. O problema é que a gente não valoriza as pratas da casa. A gente insiste em ter aquela visão colonial de sempre o que é bom é o que vem da metrópole, sempre o que é bom é o que vem do Rio e de São Paulo. E muitas vezes, aqui no nosso Ceará, a gente tem grandes nomes, grandes montagens, grandes espetáculos que por não serem valorizados ou que por não terem o retorno devido, acabam tendo que sair, se enveredar por outros territórios, por outros lugares e muitas vezes não voltam mais. E aí a gente fica perdendo talentos para um reconhecimento lá fora que muitas vezes podia ser dado aqui. Não adianta nada a gente subir no palco, a gente fazer a coisa acontecer e a nossa plateia, a nossa maior razão de existir, que são vocês que estão assistindo, não conferirem a gente. E no caso, tem musical, tem os que estão participando, os que estão concorrendo, musical, infantil, teatro de rua, como é que está dividido isso? Tudo. Musical infantil, musical adulto, musical infantil, teatro de rua, a galera do interior. Porque muitas vezes a gente diz, mas o pessoal do interior não concorre. Claro que concorre. Todo ano a galera do interior concorre e concorre muito bem, né? Principalmente porque essa galera é uma galera que vem com garra, que vem com sangue no olho para vir para a capital e mostrar serviço. O nosso prêmio não é à toa que recebe essa questão de ser estadual, esse status de ser estadual. É um prêmio estadual porque a gente tem na nossa análise a galera da capital e a galera do interior. Até porque não se faz teatro só na capital. Até porque não tem coisa boa só na capital. E vale a pena esse reconhecimento. Principalmente porque a galera do interior sempre é muito colocada de lado. Tudo é capital, capital, capital. E nessa mesma perspectiva, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, a gente precisa acabar com essa perspectiva Fortaleza e interior do estado. Tudo é um teatro só, tudo é o teatro cearense que precisa de você que está assistindo a gente para vir para o teatro e reconhecer esse nosso talento. Então, para a gente encerrar aqui, eu vou te pedir para fazer esse convite. Mas, rapaz, eu pensei que era uma hora de entrevista. Passou rapidinho. Agora deixa o teu recado e faz seu convite para quem está assistindo para se estar presente agora nessa quarta-feira, dia 22. Massa, show de bola. Se você quer conferir o grande encontro do teatro cearense, se você quer conferir um prêmio de teatro cearense para nós, cearenses, que reconhece os artistas locais e que mostra os talentos da terra e também os homenageados, grandes nomes que fizeram e fazem a história do nosso teatro acontecer dentro e fora do estado, vem pra cá, vem conferir o nosso Prêmio Ceará em Cena, a 7ª edição do nosso Prêmio Ceará em Cena. Agora, quarta-feira, dia 22 de maio, para comemorar o nosso aniversário do Grupo Arte de Viver e celebrar a cena teatral cearense. Dia 22 de maio, quarta-feira, agora depois de amanhã, cara, às 6h30 da noite. E o melhor, de grátis, aberto ao público para todo mundo que quer conferir. Vem conferir esse grande prêmio, esse grande encontro do teatro cearense. E o melhor, conferir os nossos beberes, conferir os nossos atores e atrizes New Generation que abrem essa nossa solenidade. A galerinha desde os 7 anos de idade até uma galerona massa de 17, 18, até 20 anos, que tudo junto faz um grande espetáculo e homenageia a classe artística que está ali na plateia. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Valeu, gente! Obrigada. E a gente fica por aqui com essa super dica. Não vai perder, de graça, gente. Vamos valorizar o nosso teatro, né? Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.